Ibérica, particularmente no lado atlântico, mas, acima de tudo, foram as PMEs, muitas hoje pequenas, amanhã grandes, depois multinacionais, que têm permitido, de facto, que esta região seja uma região vibrante, palpitante e que, de facto, ela tome a dianteira em relação àquilo que é o resto do país. Os números, teremos a oportunidade de os ver, demonstram claramente isso. O volume de exportações e o volume de negócios desta região aproxima-se dos 40% daquilo que é o valor total da região norte. O superávit é maior que o superávit nacional. Portanto, com isto, eu diria que há razões de sobra para, de facto, justificar a criação desta associação. E também porque esta associação representa em muito essas pequenas e médias empresas, e elas são, a maioria delas, de cariz familiar, uma palavra de empresa para essas empresas, que são de aqui, que já vão algumas na segunda, terceira e, porventura, quarta geração, que são essas que, de facto, pagam aqui os seus impostos, são essas que, de facto, contribuem para a contratação de recursos humanos locais, são essas onde muitas vezes se confunde o empresário com o colaborador, são essas onde muitas vezes na própria empresa se chegam a juntar colaboradores netos e avós. São estas, no fundo, que investem aquilo que ganham na região, seja constituindo, portanto, capitalização da própria empresa, seja naquilo que são os seus ganhos pessoais, ficam aqui. Portanto, eu lançava aqui também um desafio, e já que está a Sra. Ministra da Coesão, se há de facto, e é de enaltecer essa decisão, apoios à deslocalização das empresas e dos colaboradores, que passa a haver também um prémio de fidelização para aqueles que sempre aqui estiveram, que nunca abandonaram, que aqui continuarão e que são a base de todo o suporte desta assistência que aqui temos hoje. O segundo ponto da minha intervenção, claramente indo ao encontro daquilo que é o título que dá nome a este Conselho, ou a esta conferência, tem a ver claramente com os fundos comunitários. Sabemos, e é público, que estão disponíveis aproximadamente 14 mil milhões de euros para as empresas, portanto, repartidos entre aquilo que são instrumentos de capital, quase capital ou de dívida. Portanto, e entre os vários instrumentos disponíveis, nomeadamente o PRR, o novo 2030, o atual 2020 e até o REACT. Portanto, obviamente que da nossa parte quereríamos mais, mas é o que temos e é com isto que vamos e queremos trabalhar. Agora, o que pretendemos é que, de facto, estes fundos se democratizem mais, cheguem mais àquilo que estão na razão da sua criação, e é bem claro, portanto, o princípio que obedece à sua criação, ou seja, que eles cheguem, acima de tudo, às PMEs e, neste caso em particular, àquelas que estão descapitalizáveis e são viáveis, acima de tudo, que são viáveis, portanto, que não sejam penalizadas por isso. Como podemos contribuir para essa abertura? Obviamente desburocratizando, acelerando processos de decisão, sejam eles ao nível da aprovação, confiando, obviamente, nas pessoas, nem todos os empresários são desonestos, portanto, temos que partir dessa confiança mútua e, acima de tudo, criar aqui um clima de confiança que se ajuste entre aquilo que é a realidade das empresas, as suas necessidades e a abertura dos avisos. Por isso, desde há muito, propomos que sempre que possível os avisos deviam estar abertos em contínuo, para que as empresas possam, sempre que entendam ser necessário, recorrer, portanto, a esses mesmos fundos e não estar à espera de timings que depois não se ajustam com as suas necessidades e talvez a razão da explicação de muitas vezes não termos a adesão que queremos e a maior parte dos fundos estar concentrado numa percentagem muito pequena de empresas, está precisamente do facto de nós não democratizarmos aquilo que seria necessário, portanto, o acesso a estes mesmos fundos. Também uma palavra para o Sr. Presidente da Comissão de Coordenação, dizer que esta entidade recém-criada é um parceiro efetivo da região para dialogar com a Comissão de Coordenação, com os restantes atores da região, no sentido de fazer aqui a interface, não só com os empresários, mas também com os diferentes players na região. Portanto, desde já, conte com a nossa participação indelével, tanto e fiel. Por fim, o terceiro e último tema, também transversal a este Congresso, como não disse antes de falar, a cooperação com a Galiza. Como todos sabemos, mas não quer demais referir, estamos numa região de características únicas na Península Ibérica. Portanto, este pedaço de fronteira que nos separa, eu diria mais zona de transição do que fronteira, da Galiza não tem paralelo ao nível daquilo que é a separação
da fronteira nacional. Com exceção do Algarve em épocas muito características, como todos sabemos, portanto com a sazonalidade que tem, esta fronteira tem um palpitar diário vibrante que se caracteriza por cerca de 37, 38% dos movimentos de veículos comerciais, portanto, ou com passageiros, ser feito na totalidade aqui no Alto Minho, com muito em particular e destaque na fronteira de Valença, mas também dizer que já os pesados começam a ter importância, já somos a segunda fronteira naquilo que diz respeito ao transporte de mercadorias. E aqui sabemos que sensivelmente 50 e tal % dos caminhões de mercadorias que circulam no norte de Portugal provém da Galiza. Não bastasse isso, eu dizia que a Galiza, se fosse um Estado independente, era o nosso 7º parceiro comercial, portanto, em volume de transações. Nós somos o 2º parceiro comercial da Galiza, logo atrás da França. A explicação, eventualmente, da PSA, que está em Vigo, justifica essa vantagem que a França nos leva. Diria também que dos 2.900 trabalhadores espanhóis que diariamente se deslocam das suas casas em Espanha para Portugal, 1.800 fazem-nos para esta região, mais em concreto para o Alto Minho. E dizer também que existem qualquer coisa como 9.000 e tal trabalhadores portugueses que trabalham e residem na Galiza. Portanto, isto são números suficientes para demonstrar a vitalidade deste território. Obviamente, houve aqui um trabalho de anos que se traduziu em infraestruturas que temos, nomeadamente novas pontes internacionais, agrupamentos de cooperação transfronteiriça, o Euros transfronteiriço, a gestão conjunta do Parque Nacional da Peneda das Gerês e muitos outros, mas queremos que ainda podemos e devemos fazer muito mais no sentido de que a palavra cooperação aqui entre, porque se afigura como a melhor maneira de combater a marginalidade destes dois territórios. Não faz sentido, porque em toda a Europa as regiões de fronteira são as mais desenvolvidas. Nós temos aqui todas as condições para que esta região atinja patamares que nos dignifiquem, portanto, na questão europeia. Só para concluir, deixava aqui uma sugestão em jeito de provocação. Nós, os empresários, não estamos muito ligados a questões políticas ou administrativas, mas se há um fator que de certeza melhoraria a competitividade das empresas, de um lado e do outro da fronteira, é que possivelmente, particularmente naquelas que estão mais encostadas a Portugal e das portuguesas, não tenho dúvida, é que trabalhássemos, de facto, debaixo da mesma zona horária. Fica aqui um desafio, porque não termos a mesma zona horária que tem Espanha. Muito obrigado a todos, um bom congresso.